Ele era um mito, né? O terrorista mais procurado do mundo. Ele atravessava fronteiras, mudava de identidade e sumia antes que notassem sua presença. Para seus inimigos, ele era a mão invisível do caos, responsável por crimes que abalaram nações. Mas ninguém sabia quem ele era de verdade, nem o quão longe podia chegar. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos contar a história do assassino mais temido da Terra, Carlos, o Chacal. Em dezembro de 1973, Joseph Safe, empresário britânico e presidente da Marks Spencer, escovava os dentes antes de dormir em sua casa em Kensington. Alguém bateu na porta e a empregada portuguesa atendeu. Era um jovem bem vestido com uma entrega. Após alguma insistência, ela o deixou entrar. Esse foi o primeiro erro. O visitante era Carlos. A empregada o levou direto ao banheiro, onde o homem de 58 anos relaxava na banheira. Sem aviso e a menos de 1 metro, Carlos sacou uma Tacarev 7,6 2mm e atirou a queima-roupa no rosto de Safe, que caiu. A empregada gritou de horror e se trancou em um cômodo ao lado. Mas Safe não estava morto. A bala ricocheteou na cavidade nasal dele, entre o nariz e o cérebro, quase o matando instantaneamente e o deixando inconsciente. O terrorista venezuelano ficou sobre Safe, pronto para terminar. Mas ao puxar o gatilho, a arma travou. Carlos não destravou a arma nem sacou outra. Apenas foi embora pela porta da frente, sumindo na noite de Londres. Ele não nasceu em campo de refugiados ou zona de guerra, nem foi radicalizado por pobreza ou opressão. Elique Ramírez Sánchez cresceu em Michelena, na Venezuela, em uma família rica. O pai dele era um advogado marxista que ganhava dinheiro representando clientes ricos. Depois de passar por várias escolas em Londres, em 1968, Elique, aos 17 anos, foi para a Universidade Patrice Lumumba, em Moscou, conhecida por formar revolucionários comunistas e servir como canal da KGB para treinar militantes do Terceiro Mundo. Anos depois, ele foi a um campo de treinamento no Líbano da Frente Popular para a Libertação da Palestina. Frente Popular para a Libertação da Palestina. Aprenderam a desmontar e montar AK-47S, instalar explosivos e fazer vigilância. Mas também, e isso é importante, aprendendo teatro. A Frente Popular para a Libertação da Palestina entendia algo crucial sobre o terrorismo moderno. Matar pessoas é apenas parte da equação. O resto é fazer com que as pessoas assistam. Sequestros de aviões só são eficazes se forem televisionados. Provocar reação visceral é a única forma de impactar o terrorismo global. Se ignorado, não compensa o risco. Carlos absorveu essa lição como uma esponja. Em 1973, voltou à Europa como freelancer para grupos palestinos. Ele alugava apartamentos de luxo em Londres e Paris, dirigia carros elegantes, usava ternos de grife. Ele era um revolucionário marxista que vivia como um Chief Executive Officer capitalista ou um gestor de fundos de investimento. E isso deveria ter sido a primeira pista para todos de que a abordagem dele nunca foi realmente sobre ideologia, mas sim sobre construir uma marca. E para Carlos, finalmente era a hora de viralizar. O trabalho na Students in Free Enterprise foi o que levou Carlos para o mainstream. Os detetives acharam uma pistola Tokarev limpa e uma cena do crime que indicava treinamento profissional. Sem digitais, hesitação ao nome, parecia execução encomendada, mas por que Saif? A Frente Popular para a Libertação da Palestina mandou matar. Saif apoiava Israel e o Mossad. A inteligência israelense matou recentemente um líder importante da Frente Popular para a Libertação da Palestina em Paris. E isso foi uma retaliação. Mas era algo mais. Carlos e colegas talvez soubessem. Um assassinato bem-sucedido de um empresário proeminente poderia ter sido manchete nos jornais diários, mas teria sido esquecido até terça-feira. Mas um assassino estrangeiro misterioso atira em um judeu proeminente em seu banheiro e some em Londres como um fantasma, quase matando o alvo, mas sem concluir o serviço. Essa história virou manchete mundial. Carlos errou o atentado de propósito para se promover? Com certeza não. A arma realmente travou, afinal de contas. Mas ele aprendeu algo essencial. Testemunhas vivas criam lendas melhores que vítimas mortas. A imprensa britânica o apelidou de Chacal, inspirado no romance de Frederick Forsyth. A Scotland Yard abriu um arquivo. A Interpol incluiu seu nome nas listas de vigilância. E Carlos adorou, pois finalmente o mundo dizia seu nome. Em 21 de dezembro de 1975, às 11h45,
Carlos deixou de ser terrorista e virou marca. 6 pessoas entraram na sede da Organização dos Países Exportadores de Petróleo em Viena. Elas usavam roupas profissionais e carregavam pastas executivas. Pareciam advogados ou consultores. Eles entraram na sala de conferências do 21º andar da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, onde 60 pessoas, incluindo 11 ministros do petróleo dos países mais ricos, estavam reunidas. Dentro dessas pastas, rifles de assalto Steyr, AUG, pistolas Tokarev e granadas. Usaram credenciais diplomáticas falsas para passar pela segurança e, ao entrar, começaram a atirar. O policial austríaco Anton Tischler tentou pegar sua arma e foi morto a tiros. Yusuf al-Asmarli, delegado da Líbia na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e Ala Hassan, funcionário iraquiano da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, foram mortos a tiros. 3 homens em 30 segundos. Carlos atirou no teto para impressionar e gritou em inglês: "Eu sou Carlos. Você já deve ter ouvido falar de mim. Isso está gravado." Ele realmente disse ao se apresentar como celebridade numa festa. Ele havia feito 60 pessoas como reféns, incluindo 11 ministros do petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, representando alguns dos países mais ricos do mundo. Naquele momento, esses homens controlavam cerca de 70% do suprimento mundial de petróleo. Se quisesse tornar a economia global dos anos 1970 refém, ele escolheu a sala certa. Pelas próximas 42 horas, Carlos comandou a operação como um diretor da Broadway. Ele escreveu um manifesto de 20 páginas e exigiu que fosse transmitido em rádios internacionais. Foi um típico discurso revolucionário, indo do imperialismo ao capitalismo. Mas ninguém se lembra do manifesto. Todo mundo se lembra de Carlos. Ele usava uma jaqueta de couro e uma boina. Ele aproveitava o poder e deixava os fotógrafos fotografá-lo. Ele enviava secretárias com bilhetes manuscritos de exigências e deu várias entrevistas aos reféns explicando sua ideologia. Um refém austríaco lembrou que Carlos pediu desculpas pela violência, mas afirmou que ela era historicamente necessária. Exigem passagem segura e entre 20 e 50 milhões de dólares. As coisas ficaram absurdas rapidamente. Carlos, sua equipe e os 60 reféns embarcaram em um DC-9 e decolaram. Voaram para a Argélia, libertaram reféns, reabasteceram e seguiram para a Líbia. Mais reféns foram libertados, mais combustível e retornaram à Argélia. Em cada parada, Carlos negociava como se estivesse fechando um negócio. Ninguém sabe ao certo quanto dinheiro foi trocado. Estimativas vão de 20 a 50 milhões pagos por um presidente árabe para libertar o ministro. Carlos e sua equipe desapareceram em Argel, sumiram. O que ele deixou foi muito mais do que uma crise de reféns. As décadas de 1970 e 80 viram o nascimento do que os acadêmicos chamam de terrorismo da propaganda pelo ato, projetado para as câmeras. Isso, naturalmente, incluía sequestros de aviões que duravam dias, situações de reféns transmitidas ao vivo e manifestos lidos nas notícias internacionais. Todas essas coisas que Carlos ajudou a aprimorar. Carlos não inventou essas coisas, mas ajudou a aperfeiçoá-las. Da mesma forma, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria não criou a violência teatral, e Carlos, experiente em mídias sociais, ajudou a escrever seus primeiros capítulos. A Frente Popular para a Libertação da Palestina se irritou com suas ações em Viena. As ordens eram claras. Caso não atendesse às exigências de Carlos, ele deveria executar os reféns, especialmente os ministros do petróleo da Arábia Saudita e Irã. Ele deveria matá-los e não matou. E existem algumas teorias sobre o motivo disso. Primeiro, o dinheiro fala mais alto. Carlos recebeu uma fortuna e reféns mortos não pagam resgates. Outra teoria é que Carlos queria ser famoso, não odiado. Ministros do petróleo mortos teriam feito dele um pária. Reféns vivos fizeram dele, de uma forma distorcida e estranha, uma lenda. A terceira teoria é que ele não suportava uma execução a sangue frio diante das câmeras, o que provavelmente não era verdade. A Frente Popular para a Libertação da Palestina o expulsou da organização em 1976, mas Carlos não se importou. Ele agora era o homem mais procurado do mundo. Seu rosto estava em todos os lugares. Todas as agências de inteligência do planeta começaram a caçá-lo. CIA, Mossad, Bundesnachrichtendienst da Alemanha Ocidental, Direção-Geral da Segurança Externa da França, Military Intelligence, SEIS britânico e Interpol emitiram alerta vermelho. Ele provou algo importante. Não é preciso uma organização, você pode agir sozinho. Foi exatamente o que ele fez. De 1976 a 1990, Carlos trabalhou como contratado com habilidades específicas. Ele criou a Organização da Luta Armada Árabe,
cujo grupo de clientes era destaque nos anos 1980. Ditadores. Muammar Gaddafi, da Líbia, financiou suas operações anti-ocidentais na Europa. Hafez al-Assad, da Síria, deu abrigo e proteção. Saddam Hussein, do Iraque, tentou recrutá-lo. Tassi, da Alemanha Oriental, troca informações por asilo. Eles deram a Carlos um escritório em Berlim Oriental, casas seguras, equipe de apoio, carro de serviço e permissão para portar pistola em público. Conta com apoio e infraestrutura do governo, proteção diplomática e atua quase como contratado estatal. Seus valores iam de 1 a 5 milhões de dólares por operação, não era barato, mas cumpria o prometido. Essa conexão também o vinculava à KGB soviética. Não era empregado, mas estava em sua órbita. Carlos integrou a rede clandestina da Guerra Fria, atuando em favor dos soviéticos sob plausível negação. Entre o final dos anos 1970 e início dos 1980, Carlos realizou atentados e assassinatos por toda a Europa. Durante muito tempo, os negócios iam bem. Em 1982, uma bomba escondida em um bagageiro a bordo do Capital Toulouse Express transformou uma viagem rotineira em carnificina, com 5 mortos e 77 feridos. O artefato era pequeno e preciso. Pessoas embarcaram nos trens esperando uma viagem comum, mas tiveram a rotina destruída por uma violência aparentemente gratuita. O ataque alterou a percepção dos desconhecidos sobre o espaço público, tornando o transporte um local de medo? Era exatamente isso que Carlos esperava que acontecesse. No ano seguinte, Carlos intensificou a lição. Explosão na Maison de France, em Berlim Ocidental, deixou um morto e 23 feridos. O que tornou o incidente memorável foi a arrogância do gesto, confirmada por uma reivindicação escrita como um cartão de visitas. Em fevereiro de 1982, Magdalena Kopp, esposa de Carlos e terrorista da Alemanha Ocidental, foi presa em Paris. Flagrada com explosivos, Carlos se desesperou e pressionou governos com ameaças para libertá-la. Nada funcionou, então ele recorreu ao terrorismo e bombardeou a França. Na véspera de Ano Novo de 1983, um artefato na estação de trem de Marsella matou 5 e feriu 54. Carlos escolheu o feriado para causar mais impacto psicológico. Houve atentados a restaurantes e explosões nas ruas. O momento, o local e até mesmo a assinatura eram tão importantes quanto os explosivos. Esses ataques foram planejados para chamar atenção nas manchetes e conseguiram. A intenção era pressionar a França para libertar Kopp, mas não deu certo. Kopp cumpriu sua pena, mas Carlos seguiu atacando, causando mortes e ferindo muitos. Por trás das manchetes chocantes havia dezenas de outras eliminações sombrias. Jornalistas e oficiais de inteligência que faziam perguntas ou seguiam pistas erradas desapareciam de repente. Diplomatas viraram alvos fáceis dos regimes que os contratavam. Esses assassinatos eram transacionais e teatrais em sua essência, um serviço prestado com brutal eficiência e foco no espetáculo. À medida que Carlos se tornou o terrorista mais procurado do mundo, ele deixou para trás um longo rastro de medo. Redes de inteligência se fecharam, governos redobraram a segurança e logo todo o continente europeu aprendeu a medir o risco. Em viagens de trem, cafés e quartos de hotel silenciosos, Carlos vivia como estrela do rock. Jantava em restaurantes sofisticados e tinha cofres em vários países. Usava artigos de luxo, era celebrado por regimes ruins e viajava internacionalmente. Sou um santo, um homem sagrado que faz milagres, ele se gabava. Em um vídeo secreto do governo húngaro, gravado no auge da onda de crimes, em 1984, ele se dizia superterrorista e alimentava essa mística obsessivamente. Na década de 1980, o mundo mudava. O líder da Frente Popular para a Libertação da Palestina, Wadi Haddad, morreu em 1978. Carlos ofereceu serviços à Frente Popular para a Libertação da Palestina e outros grupos, com apoio condicionado do regime de Saddam Hussein. O problema era que o terrorismo de Carlos estava começando a criar uma onda especial de pressão internacional. Os países do leste europeu que o abrigavam sofriam pressão do Ocidente acima do normal. Em 1985, a Hungria o expulsou. A Líbia, sob sanções, não podia mantê-lo. A Síria estava tentando melhorar sua imagem e se distanciar do terrorismo. O Iraque estava se recuperando da guerra Irã-Iraque e tinha problemas maiores.
A Stasi da Alemanha Oriental, seus antigos protetores, já não existia. Enquanto isso, as agências de inteligência se aproximavam. Com o colapso da Alemanha Oriental, a inteligência ocidental apreendeu arquivos da Stasi com milhares de páginas sobre os movimentos, contatos e operações de Carlos. De repente, toda a sua rede foi comprometida. O Mossad rastreava seus associados em toda a Europa. A CIA monitorava transações financeiras. A Direção-Geral da Segurança Externa da França estava obcecada em encontrá-lo. A reviravolta ocorreu em 1991, quando um ex-associado de Carlos, sob processo judicial, trocou de lado. Ele confirmou que Carlos era protegido na Síria. Era verdade. Carlos se estabeleceu em Damasco com a esposa Magdalena, libertada da prisão em 1985. Morava com a filha, Elbarosa. Felizmente, para o Ocidente, o regime sírio afirmou que não patrocinaria operações terroristas em seu território. Carlos precisou ficar calado, vivendo lá por tolerância, sem agir ativamente. Durante 5 anos, Carlos viveu confortável, porém inativo. Ele ainda era Carlos, o Chacal, uma lenda grotesca, mas tecnicamente não fazia nada. Ele era o artista consumado sem um palco. A geopolítica logo voltou a favorecer Carlos. Em 1990, o Iraque invadiu o Kuwait. Em 1991, os Estados Unidos da América lideraram coalizão para expulsar o Iraque. A Síria, historicamente alinhada com a União Soviética e amiga do Iraque, tomou uma decisão calculada de se aliar aos americanos. Em setembro de 1991, a Síria mandou Carlos embora após 6 anos de proteção, deixando-o por conta própria. Ele ficou pouco tempo na Jordânia antes de ser expulso novamente, então fugiu para o Sudão. O país era controlado pelo governo islâmico de Hassan al-Turabi, um dos últimos regimes a abrigar terroristas internacionais. Esse foi o governo que mais tarde abrigou Osama Bin Laden. Carlos tinha 42 anos, a Guerra Fria acabara e a União Soviética colapsado. Todos os patrocinadores de Carlos sumiram ou perderam o interesse. Ele já não era notícia, mas não percebia. A questão de ser um mercenário da Guerra Fria era que seu valor só existia porque a Guerra Fria existia? O modelo de negócios de Carlos se baseava em conflitos entre superpotências, com a CIA apoiando um lado, a KGB o outro e pessoas como Carlos sendo pagas para gerar caos. De repente, ninguém mais comprava o caos. Carlos estava praticamente aposentado, morando em uma casa confortável, mas não luxuosa. Pelo menos, não pelos padrões dele. Ele tinha alguma segurança, mas pouca. Sobretudo, contava com suas memórias e seu ego. Carlos poderia ter desaparecido completamente, mudado de identidade, ido para algum lugar remoto e vivido seus dias em tranquila obscuridade. Mas ele não conseguiu. Carlos, o Chacal, era mais que um codinome, era sua identidade. Ele construiu essa lenda por 20 anos e vivia semi-abertamente usando codinomes rastreáveis. Ele mantinha algum contato com antigos associados. Ainda acreditava que sua lenda o tornava intocável. E foi então que ele se internou em um hospital particular em Khartoum. A inteligência francesa vinha rastreando os movimentos de Carlos por meio de fontes humanas no Sudão, provavelmente um informante pago dentro do governo sudanês. Quando souberam que ele havia agendado uma cirurgia, ativaram uma operação que estava sendo planejada há meses. O governo francês contatou diretamente os líderes do Sudão. Al-Turabi foi chamado a Paris. Eles pediram que ele cooperasse ou enfrentasse as consequências. A França ofereceu incentivos financeiros, incluindo ajuda ao desenvolvimento e alívio da dívida. Turabi recusou, pois sua fé e cultura não permitiam entregar um hóspede do país. Então a França usou sua carta na manga. Mostraram a Al-Turabi imagens de Carlos bebendo, festejando e flertando com mulheres, atos que violavam os valores islâmicos de Al-Turabi. O Sudão concordou silenciosamente em entregar Carlos. Após a cirurgia de Carlos, um policial informou que o governo sudanês descobriu um plano de assassinato. Ele foi logo levado para uma casa perto da de Al-Turabi para se recuperar. Enquanto Carlos dormia, comandos franceses se infiltraram na noite úmida de Khartoum e cercaram a casa, certos de que o homem mais procurado do mundo estava lá. Às 4h do dia 14 de agosto, enquanto ele estava muito sedado, 12 agentes da Direção-Geral da Segurança Externa invadiram seu quarto. Eles o imobilizaram na cama, o contiveram e capturaram o superterrorista elusivo.
Eles o levaram a um veículo e depois a uma aeronave militar francesa no Aeroporto Internacional de Khartoum. Funcionários sudaneses os liberaram e no início da manhã seguinte, a aeronave já estava decolando rumo à França. Em 15 de agosto de 1994, a ministra do Interior da França, Charlotte Pasqua, realizou uma coletiva de imprensa em Paris. Ele anunciou que Carlos, o Chacal, havia sido capturado e estava sob custódia francesa. A notícia se espalhou pelo mundo em poucas horas. Carlos foi condenado em 3 julgamentos pela morte de 11 pessoas, mas agências de inteligência estimam cerca de 83 vítimas reais. Provavelmente nunca saberemos a verdade, com certeza. Isso porque Carlos assumiu a autoria de ataques que ele não cometeu. Ele fazia isso para aumentar sua reputação e negar ataques que provavelmente cometeu. Quando era legalmente conveniente. Para ele, tudo era sobre história, narrativa e lenda. Carlos está preso na prisão de Poissy, de segurança máxima, a 32 quilômetros a oeste de Paris. Ele tem 75 anos, está acima do peso, com saúde debilitada e isolado na cela. Por segurança e porque até criminosos evitam ficar perto dele, escreveu memórias que nenhum editor aceita publicar. Ele pediu entrevistas que nenhum jornalista se dá ao trabalho de conceder. Os pedidos são arquivados e esquecidos. O homem que já fez nações tremerem agora está em uma cela de 3 metros com um vaso, cama e memórias que se apagam. Ele acreditava que sua fama o protegeria para sempre, que sua lenda o tornava intocável e que o mundo precisava de Carlos, o Chacal. Não era necessário, e o mundo logo seguiu. Isso causou sua queda, pura arrogância e soberba. O artista que achava que seu público seria sempre fiel. Você já conheceu o assassino mais temido do mundo, mas sua história não é a única que parece boa demais para ser verdade.